A Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Então Deus olha para você como justo, como filho, como santo. É assim que Deus te vê. Mas o diabo ele coloca na tua cabeça que você é pecador, que você é falho, que você não tem poder, que você é um zero esquerdo. E as pessoas aceitam isso aí como se fosse algo suave na vida dela. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor aqui com os irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 16 até o 17 e 18. Eu coloquei aqui a importância de nós buscarmos a Deus. Esse é o título da mensagem, a importância de buscar a Deus. A palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse texto, por esse momento tão especial que nós estamos aqui, ó Deus. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco através desse texto, e que teu nome seja glorificado hoje e todo sempre, para que teu nome seja glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queridos, eu coloquei como título a importância de nós buscarmos a Deus. Se nós entendermos, temos o conhecimento, a maturidade, a consciência de nós buscarmos o nosso Deus continuamente, buscar a Deus com qualidade, então nós vamos encontrar resposta para toda e qualquer área das nossas vidas. No momento que eu e você desejamos buscar Deus, invocar o nome dEle, se aproximar dEle, andar em comunhão com Ele, nós encontramos através da palavra dEle tudo aquilo que nós precisamos. É uma das razões que consegue prosperar em algumas áreas da sua vida. Muitas vezes você tem uma grande fé para ser um empresário, mas muitas vezes você não tem fé no lado financeiro. Muitas vezes você tem fé em superar as crises financeiras, mas muitas vezes você não age no momento de uma doença, de uma enfermidade, no momento de um levante, de uma batalha espiritual. Muitas vezes as pessoas temem, retrocedem, não confronta, não enfrenta. Por quê? Porque existe área da vida dela que ela não despertou em buscar Deus. Buscar no Senhor. Nós precisamos buscar a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Enquanto alguém não buscar a Deus, essa pessoa não pode prosperar. Quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é dinheiro, é riqueza, é ter muitos bens. Prosperidade é nunca faltar nada para você. Isso é prosperidade. Quando Deus tirou o povo lá do deserto, aquele povo era próspero, não faltava nada. Todo dia Deus provia o alimento para eles, todo dia eles comiam, eles bebiam. A Bíblia diz que havia uma rocha, essa rocha acompanhava, e eles bebiam daquela fonte, daquela rocha. E a Bíblia diz que essa rocha, Paulo diz que essa rocha era Jesus. Durante o dia havia uma nuvem que projetava sombra, à noite uma coluna de fogo. Então a roupa deles não se estragava, os calçados deles. Eu fico imaginando ali no deserto, né, as irmãs querendo trocar de bolsa, um sapato novo tal, mas olhava, sempre estava novinha, a bolsa sempre zerinho, cinto tudo perfeito, não se estragava nada. Então era um povo próspero, nada faltava para eles.
Então muitas vezes nós, por falta de conhecimento, não buscar a Deus, porque nós temos que ter a consciência que todas as coisas vêm do céu. Ah, pastor, mas falar, buscar a Deus, orarmos a Deus, esse é algo que nós fazemos automaticamente. Muitas vezes você está muito enganado. Eu já preguei numa igreja que tem mais de 8.000 membros. E um dia conversando com o irmão ali, líder do ministério de oração, e ele marcou uma vigília antecipada e vinha projetando no telão: olha, vai ter uma vigília tal dia aqui nessa igreja, tal, os irmãos vêm orar, vamos buscar. Colocou os objetivos ali, e ele me contou: pastor, eu fiquei decepcionado. Você imaginou a igreja de 8.000 membros? Quantas pessoas você acha, você poderia imaginar que estaria nessa vigília? Ele me contou, só tinha 2 pessoas nessa vigília. Conversando com outro irmão de uma igreja de 1.600 membros, as reuniões de orações deles, a máximo que tem, 16 pessoas. Então nós vemos que muitas vezes nós gastamos tempo na rede social. Você gasta 3 horas na rede social por dia, mas muitas vezes você não gasta meia hora por dia em buscar a Deus. Essa é a situação da maioria das pessoas. Então, quando nós buscamos, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele que nos dá o dom perfeito. Então esse dom perfeito, ele vem do céu para nossas vidas. Não existe uma pessoa derrotada se ela busca Deus, se ela invoca o nome do Senhor. Então quando ela está vivendo a atmosfera celestial, não tem como essa pessoa viver uma vida de derrota, uma vida abatida. Por quê? Porque no céu não existe derrota, no céu não existe doença, não existe confusão, não existe intriga, não existe enfermidade. Tudo que nós recebemos da parte do Senhor é perfeito, bom e agradável. Por isso nós devemos manifestar o reino de Deus aqui neste mundo. Jesus falou que o reino de Deus, ele não está em nenhum lugar a não ser dentro de cada um de nós. Então o reino de Deus está dentro de mim e de você. Enquanto eu e você não aprendermos a manifestar o reino de Deus, nós vamos ver as pessoas perecendo, sofrendo angústia, tristeza, medo, solidão, fraqueza, ansiedade, nervosismo, tensões, preocupações. Por isso que nós precisamos ter essa consciência, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. O diabo é aquele que coloca todo tipo de doença e enfermidade na vida das pessoas. Nós estamos aqui num culto de curas e milagre. E o inimigo, o propósito dele é colocar essa razão que ele quer de causar todo tipo de doença e enfermidade. Existe uma diferença entre doença e enfermidade. Doença é tudo aquilo que é biológico. Muitas vezes você não cuida da mordomia do corpo, toma um banho quente e sai no frio. Isso causa um choque térmico, pode pegar uma pneumonia, uma rinite, uma gripe. Então essa é uma doença. Mas a enfermidade, aquilo que é causado por espírito, aquilo que você trata e não tem resultado. Isso que o inimigo vem. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do inimigo. Porque as pessoas não têm gastado tempo. Nós precisamos gastar tempo, qualidade na presença de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, a hora que você entender que Deus é o curador de toda doença e toda enfermidade. Então doença é algo biológico, enfermidade é algo espiritual. Tem pessoas que vivem enfermas, doença crônica, nunca sara, nunca se liberta, nunca tem, sempre tomando medicamento, tratamento, exame, isso, aquilo. São figurinha marcada. Eu creio que ali no SUS, no PAN ali, toda semana, todo mês estão ali fazendo visita. Eu louvo a Deus, porque faz 41 anos que eu aceitei Jesus, faz 41 anos que nunca fiquei doente. Porque eu entendo o princípio da palavra de Deus, de entender que a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que te sara, o Deus que te cura. Em Êxodo 15, 26, o Senhor diz assim: eu sou, Senhor, Deus que te sara, o Deus que te cura. E eu preciso tomar essa palavra dentro do meu coração,
O Salmo 103:3 diz que o Senhor, o Deus, que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. O que é um pecado? Existe pecado e pecado de iniquidade. Qual a diferença do pecado e o pecado de iniquidade? O pecado de iniquidade é aquilo que você sabe que é errado e continua fazendo. Você sabe que o pai da mentira é o diabo, mas você continua mentindo. Você sabe que os beberrão não entram no reino de Deus e o cara continua bebendo. Continua fazendo coisa, o pecado de iniquidade, sabe que isso faz mal, sabe que isso não agrada a Deus, mas ele continua fazendo. Esse é o pecado de iniquidade. Outro pecado, você reconhece que pecou, perde perdão e não pratica mais. Mas o pecado de iniquidade é aquele que sempre está fazendo, sempre está ali acessando as coisas que não prestam, as coisas que entristecem a Deus. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então o Senhor também, Ele nos liberta de todo o pecado de iniquidade, aquilo que é mais alto, aquilo que fala mais forte que a sua carne. Deus é poderoso, mas para que isso aconteça, nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Ele é o maior interessado em nos atender, em curarmos e nos agraciar. Tudo que você precisa é que você precisa entender que Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, para que eu e você possamos viver uma vida de abundância. A Bíblia diz que nós devemos viver uma vida de bênção, uma vida de prosperidade. Porque se eu e você não estamos vivendo uma vida abençoada, se nós não estamos sendo prósperos em Deus, a Bíblia diz então, nossa vida será como o pó da terra. Se você não busca, se você não foca, se você não se entrega ao Senhor, a Bíblia diz que a tua vida é como se fosse o pó da terra. Porque Deus só preparou um tipo de vida para mim e para você. Você sabia que Deus só tem um tipo de vida para mim e para você? Pastor, qual é esse tipo de vida? O tipo de vida que Deus tem para mim e para você, nem é para você ser próspero, mas para que você tenha uma vida de abundância. Qual a diferença da prosperidade e abundância, pastor? Prosperidade, não falta nada para você. Abundância, aquilo que Deus libera sobre a sua vida, é como você ficar enchendo um copo, aquela água vai transbordando naquele copo, e cada vez mais o copo mantém cheio, e você vai transbordando. Deus só tem um único objetivo para você. Ele quer que você um tipo de vida, que eu e você vivamos uma vida transbordando no reino dele. Transbordando em todas as áreas, alegria, felicidade, paz, amor, financeiro, trabalho, tudo que você está envolvido, tudo que você tocar, tudo que você for fazer, o Senhor vai transbordar. Esse é o tipo de que Deus tem para você, de vida que Deus tem para você. Mas se você não conhece a palavra, se você não tem discernimento da palavra, se você não tem vontade de buscar a Deus, o inimigo vem e causa dor, tristeza, e você começa a acostumar com a dor, você começa a acostumar com a doença, você começa a acostumar tomando medicamento todo dia, você começa a se acostumar com tudo aquilo que não presta. Ah, pastor, eu só deito do lado direito, porque se eu deitar no lado esquerdo, eu não levanto outro dia. Ah, pastor, eu só como num lado, porque se eu comer no outro, vai me doer o dente. Ah, eu não posso comer isso, porque amanhã é a mesma coisa que eu tomar aqui um chumbo quente, queima meu estômago. As pessoas vão acostumando, e o diabo vai colocando esse jugo, e ela se torna escravo do inimigo. Deus só tem um tipo de vida para você, meu irmão, minha irmã, para que você viva uma vida de abundância, de paz, de alegria, de felicidade. É isso que Deus quer, que você viva essa vida. Deus não quer, por isso se nós não buscarmos, não se relacionarmos, não tiver intimidade, não tiver comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos, nós viveremos uma vida solitária, viveremos uma vida triste, viveremos uma vida com doença, com falência, com tudo aquilo que suga, oprime, desgasta.
Quantas pessoas estão sendo massacradas, um desgaste na alma, um desgaste na mente, um desgaste no físico, um desânimo constante. Por quê? Porque está distanciando do relacionamento, da comunhão com o nosso Deus. Se eu estou vivendo uma vida triste, abatido, solitário, doente, apática, você não está desfrutando da abundância daquilo que Deus tem para você. E esse é o direito que eu e você temos. E Deus é o maior interessado que você viva bem. Esse não é o tipo de vida que Deus preparou para seus filhos. Esse não é o tipo de vida que Deus preparou para você. Deus quer que você tenha uma vida de abundância. Pastor, dá uma referência para mim. João 10:10, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando, quem está falando aqui é Jesus. Quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes, pararmos, pensarmos, tomar posse dessa palavra. João 10:10 diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a função do ladrão, Satanás. Vem para roubar, ele vem para matar e vem para destruir. Para que Jesus vem? Jesus diz, eu vim para que tenhas vida e as tenha em abundância. Jesus veio para você ter vida, não uma vida doente, uma vida apática, solitária, cansada, uma vida sofrida, não tem paz, não tem alegria, nem na hora de comer, nem na hora de dormir, uma vida miserável. Jesus, ele veio para que você viva, tenha uma vida gostosa, prazerosa, tranquila, uma vida cheia de gozo, de felicidade, para que você tenha uma vida de abundância, transbordando nas mãos do Senhor em todas as áreas, espiritual, material, financeira, em tudo que você colocar as mãos, tem que prosperar. É promessa de Deus para a nossa vida. Você imagina, você vai no sítio, vai lá no curral, você pega ali uma saca de plástico, enche de esterco, de estrume, e você coloca uma placa e fica na esquina, olha, esse aqui é esterco. Alguém vai passar e olhar ali e diz, quer vender isso aí? Mas isso aqui é esterco, é fezes de animal. Não, mas eu quero colocar no meu jardim, na minha horta. Porque quando você vive na presença de Deus, tudo que você colocar as mãos tem que prosperar. Tem. Mas só que muitas vezes nós acostumamos, aceitamos o jugo, aceitamos o peso, aceitamos como se fosse natural. Deus só tem um tipo de vida para você, meu irmão, minha irmã, uma vida de abundância. Existem duas coisas que permeiam a maioria da vida das pessoas. Duas coisas que o diabo lança, coloca para que a pessoa aceite. A primeira é a pobreza. E o segundo, doença, para escravizar as pessoas. São duas coisas que permeiam na vida do povo. Ele quer colocar pobreza na vida das pessoas. Ele quer colocar doença na vida das pessoas. Para destruir, para escravizar o mundo inteiro. O diabo, ele sempre tenta destruir a criação de Deus. Mas Deus criou eu e você para que nós possamos viver uma vida perfeitamente, uma vida vitoriosa. Esse é um direito que todo filho de Deus tem. Por isso não abra mão do teu direito, reivindique, não aceite aquilo que o jugo, o peso, aquilo que o inimigo vai tentar escravizar a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida financeira. Não é desejo de Deus, nem um filho dele, nem um homem morra. Não é desejo de Deus que o homem viva uma vida de sofrimento. Existe a lei do Espírito de vida, do Espírito Santo de vida, de Cristo em minha vida. Existe uma lei do Espírito Santo, o Espírito de vida sobre você, sobre a minha vida. Graças a Deus porque nós somos libertos. Mas existe a lei do pecado também, que é a morte.
Cristo quer que nós desfrutamos da lei perfeita. Qual a lei perfeita? A lei perfeita, a lei de vida. A lei que nos leva a viver uma vida maravilhosa. Esse é o direito, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A igreja do Senhor precisa despertar. Eu e você precisamos despertar. Porque em Cristo Jesus, a lei do pecado e da morte, elas já foram vencidas. Jesus já venceu a lei do pecado. Jesus já venceu a lei da morte. E hoje nós vivemos da lei da graça. Nós vivemos da lei da vitória, da lei de vida que nós temos em Cristo Jesus. Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos libertou da morte. Olha que Paulo escreve em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se você buscar a Cristo na lei do Espírito, isso vai manifestar a luz, a prosperidade, a abundância na sua vida, para que você viva uma vida vitoriosa. Não aceite a doença. Essa enfermidade Deus está permitindo para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa orar mais. Isso só na cabeça do diabo, meu irmão. Não é que Deus está pesando a mão para que você isso, para que você busque, se curve mais. Só na cabeça do diabo. Deus não é o diabo. E o diabo está fazendo, assolando e causando mal. Ainda as pessoas estão dizendo que é Deus que está fazendo aquilo ali. Estão dando ainda, culpando Deus, que é Deus que está fazendo. E é o diabo que está fazendo. Jesus já nos libertou da lei do pecado, da lei da morte, da destruição. Para que nós possamos viver a lei da luz, a lei da vida, a lei da prosperidade, a lei da abundância. Olha o que está escrito aqui em João, terceira epístola de João. No capítulo 1, versículo 2 e 3. Primeira epístola de João. Olha o que diz a palavra do Senhor. João escrevendo aqui, esse é o apóstolo do amor. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Olha o que João diz. Desejo que você vá bem em todas as coisas. Assim como bem vai a tua alma. Então nós precisamos viver bem em todas as coisas. Como a nossa alma também. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha o 4. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha que pastor amoroso, que pastor feliz. Ver uma igreja, os seus filhos andando na verdade, os seus filhos estando bem, os seus filhos estando com saúde, os seus filhos estejam uma vida agraciada, uma vida, por quê? João diz, porque eu estou alegre, estou feliz, eu estou me regozijando por vocês, porque eu sei que vocês estão praticando a verdade, eu sei que vocês estão vivendo a palavra de Deus, eu sei que vocês estão vivendo essa verdade, eu me alegro no meu coração de ouvir aos meus filhos que andam na verdade. Se Deus está falando, se a palavra está falando, é porque Deus quer que você também viva uma vida maravilhosa. E para que você viva essa vida maravilhosa, você precisa praticar a verdade. O que é verdade? É a palavra de Deus. Pegar a palavra de Deus, tomar posse dessa palavra, dar ordem a essa palavra, não aceitar os ataques do mal, a sugestão de Satanás contra nossas vidas, e seguir a Deus com consciência, convicção, não ficar em cima do muro. Porque toda área da sua vida que você buscar a Deus, Deus vai manifestar. Se eu prego aqui sobre finança, Deus vai manifestar sobre finança, porque está aí escrito. Se eu prego aqui sobre saúde, sobre cura, Deus vai manifestar sobre saúde e cura, porque está escrito. Se eu ministro aqui sobre família, relacionamento de pais e filho, esposa e esposa, Deus vai manifestar, porque isso está na palavra de Deus. Se eu ministro aqui o relacionamento, o negócio, empreendimento, tudo Deus vai manifestar, porque tudo isso está na palavra de Deus. A maioria das pessoas não estão vivendo uma vida de abundância.
porque elas não têm conhecimento, e por isso não buscam a Deus de uma maneira suficiente para viver uma vida de abundância em algumas áreas. Numa área você está bem, mas na outra área está patinando, caído, desanimado. Não, Deus quer que em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, que você seja feliz. Qual é o pai que não quer ver os seus filhos felizes? Qual é o pai que quer ver o seu filho sofrendo, chorando, apanhando, vivendo como um mendigo, um maltrapilho? Qual é o pai? Só Satanás mesmo. O nosso pai, o Deus das luzes, a Bíblia diz que Ele nos criou, de todas as criaturas, Ele nos criou como primícia, exclusividade, a imagem e a semelhança dEle. Por isso nós precisamos aplicar a palavra de Deus, porque aquilo que você não conhece, você não busca. Se você buscar Jesus como curador, você vai encontrar Jesus que te cura. Se você buscar o Jesus na finança, você vai encontrar o Jesus que vai te dar, liberar para você. Se você buscar Jesus como um conselheiro, como um governador, Ele vai se manifestar. Existem muitas pessoas crentes na igreja, e muitas vezes não podem te ajudar. São irmãos, são velhos, de fé. Quando o diabo ataca uma pessoa, ele não sabe como ajudar essa pessoa. Quando o inimigo está se levantando em alguma área daquela vida, ele não sabe. Ele é crente, ele lê a Bíblia, ele faz isso, mas não sabe ajudar. Quando o diabo empareda uma pessoa, ele não sabe como fazer, como ajudar, como socorrer essa pessoa. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele atua através das nossas vidas. Se tem uma situação, ele não sabe, muitas vezes, sair da situação ou ajudar as pessoas. Porque a tendência nossa é terceirizar. Ah, vai lá o pastor Isauro, ora. Os demônios saem correndo. Vai lá o pastor Isauro, ora. As pessoas, e você? Por quê? Porque eles não têm conhecimento em obter algo de Deus. Não tem a consciência daquilo que ele é em Cristo Jesus. Não tem a consciência do poder de Deus que está na sua vida. Não tem consciência da habilidade do Espírito Santo que nos deu. Não tem consciência da autoridade que nós recebemos de Jesus. Não tem. Então ele vê a pessoa sofrendo, ele não pode ajudar. E aí bate o desespero. Aí bate a angústia, aí bate o medo. Nós precisamos sair dessa religiosidade. Dizer que eu sou crente, mas não sabe sair das circunstâncias, daquilo que o diabo muitas vezes se levanta para tentar nos emparedar. Então muitas vezes nós saímos com a nossa imaginação carnal, com a nossa... e não praticamos a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando ensinamento de homens, mas buscando nas filosofias, buscando na doutrina de homem, mas não buscamos a presença de Deus. Porque só Deus pode nos ajudar, através da pessoa mais importante que atua na terra, que é o Espírito Santo. E aonde que o Espírito Santo habita? Ele habita dentro de mim e de você. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não habita, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Se nós buscarmos ajuda de Deus, tudo vai funcionar perfeito. Tudo o que precisamos. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Olha o que está escrito lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós temos que viver aquilo que a palavra do Senhor diz.
É isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão. Não sofra mais. Não viva uma vida miserável. Não fique culpando Deus. Não fique culpando Jesus, porque Jesus já pagou o preço, Ele já pagou tudo e quitou a nossa dívida. Agora eu e você, a minha posição, a minha atitude. Aquilo que a sua palavra se manifesta, é assim como ela está escrita. A Bíblia diz: se creres, nós veremos a glória de Deus. A Bíblia não diz para você buscar primeiro um amigo, primeiro um médico, primeiro um psicólogo, um advogado, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar, porque existe situação que somente, sabemos que só Deus pode fazer. Sabemos que Deus pode usar as pessoas, todos os profissionais, porque Deus trabalha através do médico, através do advogado, Ele pode trabalhar através do psicólogo. Deus trabalha, mas Ele precisa. Nós buscamos, isso é a ramificação, nós temos que buscar a fonte é Jesus. É claro que a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, é claro que a Bíblia diz que nós devemos carregar os fardos um para com os outros, para que tudo vá bem. Mas a fonte, o que Deus quer, o que o Espírito Santo está falando no meu espírito, no meu coração, para você, igreja, você, filho de Deus, buscar mais a Deus com qualidade, gastar mais tempo, estar na presença, se relacione com Ele, tenha desejo, tenha sede pela palavra dEle, tenha sede. Tem hora que você não precisa pedir nada, que você pare e ouça apenas, medite apenas. Escute Deus, porque muitas vezes nós nem deixamos Deus falar. Nós chegamos ali com o discurso já preparado para Deus. Deus faz isso, faz aquilo. Quem é você para ordenar? É Ele que vai te mostrar para você como que você vai sair, como que você vai decidir, como que você vai tratar cada situação. Olha o que diz em Tiago 5,16: confessai, portanto, as vossas faltas uns aos outros e orai um pelos outros, para que ser sarado. A súplica de um justo pode muito nas suas ações. Quem é justo? Todos aqueles que têm Jesus como Salvador. A Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Então Deus olha para você como justo, como filho, como santo. É assim que Deus te vê. Mas o diabo, ele coloca na tua cabeça que você é pecador, que você é falho, que você não tem poder, que você é um zero esquerdo. E as pessoas aceitam isso aí como se fosse algo suave na vida dela. Olha o versículo 14: se está doente algum de vós, chama uns anciões da igreja, e este ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Porque existe algum tipo de pessoas que muitas vezes não é curada. Você ora, você unge e tal, e ela não é curada. Por que ela não é curada? Muitas vezes a questão do pecado. Às vezes o ódio, a raiva, a ira, a vingança dentro dela. Então ela precisa compartilhar, ela precisa confessar as vossas faltas uns aos outros, para que haja cura. E o diabo não quer que você fale, porque a hora que você falar, então o inimigo é desmascarado. A hora que você fala, a hora que você confessa, ali entra a cura, ali entra a libertação. Tem coisa que nós precisamos abrir para que nós sejamos curados. O diabo não quer que você faça isso. Por isso que o Senhor diz aqui, Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Está alguém doente, chama um dos anciões. Ancião aqui não é o senhorzinho de cabeça branca. São pessoas maduras, são pessoas que têm conhecimento, maturidade, experiência com Deus. Chame ele, os tocha. Os homens e mulheres cheios do Espírito Santo, os jovens cheios do Espírito Santo. Esses são as pessoas maduras. Por quê? Porque nós somos membro do corpo de Cristo. Então nós devemos buscar junto. Homens e mulheres, busque a Deus. Gaste tempo, busque com qualidade. Busque de todo o coração. Tem muitos crentes que vivem uma vida casual. A minha vida é casual. Eu vou na igreja de vez em quando.
Eu canto os hinos, até gosto dos hinos. Eu faço a minha oração rapidinha. Nem dá tempo do anjo chegar e já parou, né? O anjo, a Bíblia diz que o anjo pega nossas orações. Mas a oração é tão rápida, quando o anjo vai deslocar do céu para pegar a tua oração, você já parou, né? Ele fica no meio do caminho. Então, gaste tempo. Mas não tem aquele que vive uma vida constante na presença do Senhor. Procure aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Gaste tempo. A importância de nós sabermos da comunhão com Deus, a comunhão com nossos irmãos. Isso é muito importante. Quando o homem não tem certeza de quem ele é, quem é Deus na vida dele, então ele começa a viver uma vida com dúvida. Ele não tem certeza, vive uma vida com dúvida. E aí ele não consegue desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para ele. Por quê? Porque no reino de Deus não existe meio termo. Ou é Deus na sua vida, ou é Deus na sua vida. Não existe meio termo. Sempre que a dúvida existir, vai existir a diferença, vai existir a desconfiança. Então nós não podemos duvidar daquilo que é a palavra, aquilo que João diz: olha, eu estou alegre, estou me regozijando porque vocês têm vivido a verdade. Porque vocês estão praticando a verdade, vocês estão bem espiritualmente, vocês estão bem de saúde, a alma de vocês estão bem, estão tranquilos, estão felizes. Eu estou feliz, eu me encho de orgulho, de riso por causa de vocês. Tem muitas pessoas que vivem só um mundo de maravilha, só imaginação, mas não pratica, não vive. Amado, é possível você viver livre de todo e qualquer tipo de doença. É possível você viver livre de todo e qualquer tipo de enfermidade. É possível você comer o bem dessa terra em todas as áreas da sua vida. É possível de você viver uma vida livre de todo tipo de deficiência. Você pode ser liberto das pobrezas que te falta. Lembre-se que Deus não trabalha na dúvida. O nosso adversário sempre vai tentar colocar dúvida no nosso coração. Deus não trabalha na dúvida. Você sabia que duvidar de Deus é pecado? Se você duvida da palavra de Deus, se você duvida que Deus é capaz de fazer aquilo na sua vida, resolver esse problema, solucionar essa causa, você está pecando contra Deus? Olha que Paulo escreve aqui em Romanos 14, 23. Paulo diz assim: mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque o que faz não provém da fé. Essa última frase: tudo que não provém da fé é pecado. Então, se eu não tenho fé, aquilo que não provém da fé, você está pecando. Por isso que o nosso inimigo, ele vai fazer o possível e impossível para tentar colocar no teu coração a dúvida, para tentar roubar a tua fé, porque assim você vive uma vida, se distancia de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, está bem claro lá em Isaías 59, do versículo 1, 2, 3. Em qualquer área da sua vida, se você tiver dúvida, você está pecando. A minha pergunta é: como está a sua fé? Essa é a minha pergunta. Como está a sua fé? Nós não podemos ter uma fé vacilante. Tiago escreve que a fé vacilante é que nem a onda do mar. Ela vem, sobe, baixa, passa e não volta mais. Olha que está escrito em Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que sube elevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Se eu e você somos vacilantes, se eu e você tivermos dúvida, Tiago diz: não pense que você vai receber alguma coisa, coisa alguma do Senhor. Olha o 8. Homem vacilante é inconstante em todos os seus caminhos.
Então nós não podemos vacilar, nós temos que estar firme, convicto. Essas coisas precisam estar dentro de você, em todas as áreas. Em todas as áreas. Olha, amado, toda semana, todo dia eu gravo áudio. Mando para o mundo todos, muitas pessoas. Impressionante, eu falo, geralmente eu coloco em alguns áudios, eu falo, gente, quando é uma doença incurável, eu digo, gente, primeiramente você, meu irmão, minha irmã que vai me ouvir esse áudio, não aceite essa doença, não aceite essa enfermidade, não aceite essa dor, não aceite essa tristeza, não aceite essa depressão, não aceite. Tudo que eu quero é que você não aceite. E que você receba o favor de Deus na sua vida. Amados, é impressionante as respostas dessas orações. Porque a pessoa às vezes eu orei essa semana para uma moça que ela foi desenganada, o câncer tomou o corpo todo dela. E aí eu falei para ela, filha, eu vou orar por você, eu estou gravando esse áudio, mas tudo que eu quero que você não aceite, porque Jesus já carregou na cruz do Calvário. Eu quando estive na Bahia a última vez, eu orei por uma jovem professora, 32 anos. Ela estava com uma doença que na Bahia só teve 2 casos, um rapaz que tinha morrido e ela. Ela não comia mais, estava com a sonda. Eu nunca tinha visto uma UTI dentro da casa. Ela ficou 1 ano na UTI no hospital. Depois a família montou uma UTI dentro de casa, enfermeiro 24 horas por dia, o médico de manhã, tarde e noite visitando ali. E aí quando eu fui orar por ela, no começo ela falou, escrevi apenas, diga que nem precisa mais orar por mim. Ela estava aceitando a morte mesmo. Aí o médico chegou, atendeu, aí ela deu um sinal para a mãe dela, pegou e escreveu, porque eles falaram, tem um pastor do Paraná aqui que Deus está usando ele aqui na cidade poderosamente, lá em Feira de Santana. E aí ela pegou e ouviu aquilo, quando o médico saiu, ela pegou, deu um sinal, escreveu lá, que ela aceitava a oração. Quando eu cheguei lá, eu fiquei acho que uns 5 minutos ali, fiz toda aquela higienização, todo o processo para você entrar no UTI. Eu falei, filha, olhe para mim, tudo que eu quero é que você não aceite essa doença. Essa doença é do inferno. Não aceite. Isso era quarta-feira, quinta-feira eu vinha para cá. Vinha para o Paraná. Eu orei por ela e ungi ela e saí. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fiquei na casa do irmão por nome de Abraão. Ele era um supervisor da Polícia Federal. E aí ele ligou para mim, pastor Esaú, já está em casa? Falando, eu estou aqui em Curitiba. Ele falou, aquela irmã que você orou ontem à tarde, está perfeitamente curada, com voz, soltou voz, está se alimentando, tal. Foi algo extraordinário. Domingo de manhã ela foi na escola dominical da igreja dela, tinha uma fila grande lá para testemunhar. O pastor falou, olha, você não vai testemunhar, só você vou deixar para a noite. Ele contou que quando ela pegou o microfone à noite, depois ligou para mim, que ela pegou o microfone, veio uma presença de Deus naquela igreja, todos caíram embriagados, não teve pregação, foi só um mover de Deus naquela noite, porque Deus é fiel. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus. Tudo que nós precisamos é crer no Senhor, confiar nele, saber que se você tiver fé em Deus, saber que Ele ama você. Isso é muito importante, porque o diabo sempre vai colocar uma doença, uma enfermidade, uma situação, um problema, e ele vai tentar convencer você que Deus não ama você. Então quando você diz, Senhor, eu me apodero do teu amor, aquilo que o Senhor me ama, porque Deus te ama. Agora nosso amor para Deus vacila. Não foi isso que Maria e Marta falou para Jesus? Mandaram o mensageiro. O mensageiro chegou, diz assim, Jesus, aquele que tu amas está doente. Ela não falou assim que Lázaro te ama, que está doente. Não, ele chegou e trouxe para Jesus. Jesus, aquele que tu amas está doente. Porque nosso amor muitas vezes pode oscilar. Se você é um crente meio sapomba, né? Uma hora é crente, outra hora é sapo, outra hora é pomba. Então o crente sapomba, a hora que você é sapo, você vacila, né? Outra hora eu sou pentecostal, outra hora. Então, quando esse crente sapomba, muitas vezes oscila. Mas quando você é um crente
pomba, cheio do Espírito Santo, você não vacila mais. Aí você pode declarar. Veja que a maioria das pessoas tem dificuldade de declarar: Jesus, eu te amo. Fazer o que as irmãzinhas fazem aqui na hora da dança aqui: Jesus, eu te amo, né, Paulinha? Jesus, eu te amo. Muito de nós isso dá um bloqueio, principalmente nós homens, porque nós olhamos para Jesus como figura masculina e nós temos uma dificuldade muito grande de dizer que nós amamos. Mas Ele tem a certeza que Ele te ama. E Deus quer que você viva uma vida de abundância. Por isso que Isaías escreve, Isaías 1,19, diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. É uma posição. Se você quiser, se você ouvir Deus, você vai ter o bem dessa terra. Mas se recusar, se for rebelde, sereis devorado espada, pois a boca do Senhor diz. Deus quer que você, Deus só vê um tipo de vida para você, meu irmão, uma vida de abundância. Coloque isso dentro do teu espírito, dentro do teu coração. O tipo de vida, qual é o tipo de vida que Deus tem para mim? Uma vida de abundância. Uma vida de abundância. Que você possa ver, assim como João escreveu, que nós já lemos aqui, terceira epístola de João 1:2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como o bem que vai à tua alma. É isso que Deus quer, que você tem que decidir. Tome posse das promessas que Deus tem para você. Tome posse, tome atitude. Eu e você decidimos que tipo de vida espiritual que nós queremos viver. Precisamos viver com a mente de Cristo. E como que eu posso viver com a mente de Cristo, pastor? É conhecendo a palavra de Deus. A mente de Cristo encontra em toda a Bíblia. Se eu conheço a palavra do Senhor, não basta você somente conhecer. Eu tenho ensinado e não vou me cansar, porque isso é assim que funciona comigo. Eu declaro a palavra, eu dou voz à palavra, eu libero a palavra, eu trago existência à palavra de Deus. Isso funciona. Se nós deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas, nós vamos conseguir tudo da parte de Deus. O conhecimento da parte de Deus, a permissão que opera através do Espírito Santo. Tudo que eu e você precisamos deixar. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador dos que o buscam. Como que eu agrado a Deus? Pastor, eu agrado a Deus porque eu sou dizimista fiel. Eu agrado a Deus porque eu não perco culto, eu não perco reunião de oração. Eu agrado a Deus porque eu não faço nenhum mal. O texto diz que sem fé é impossível nós agradar a Deus. Então só tem um jeito de você ver teu pai feliz com você, é você agradando ele. Agrade a Deus. A Bíblia fala, o salmista diz: deleite no Senhor e Ele satisfará todo o desejo do teu coração. Querido, isso é extraordinário. É que você não entendeu ainda o que significa isso. Por isso a importância. Olha o que diz no Salmo 34:9: Tomei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta os que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam no Senhor, bem algum lhe faltará. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então temos, Senhor, esse temer o Senhor não é ter medo de Deus, é respeitar, buscar, reverenciar, adorar, prestar culto a Ele. E Ele satisfará todo o desejo do meu coração, do teu coração. O salmista diz que os leãozinhos passam fome. O leão é o animal mais veloz. Mas aqueles que confiam no Senhor, nem o mal, nada vai faltar para você. Por isso você não peça, seja específico, não fique orando de uma oração vaga, só para
ficar ali passando tempo, não. Seja específico, se for caso, faz uma lista, comece a orar ali, ore a palavra de Deus, porque Jesus é a fonte da vida. Você é amado de Deus, Ele quer que você seja uma pessoa, Ele quer que eu e você representemos Ele neste mundo. Você sabia que eu e você somos representantes de Deus nesse mundo? Como que você está representando? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. Ele quer que nós representemos Ele aonde que você chegar. A graça dEle chega, a glória dEle chega, o Shekinah dEle chega através da sua vida. A sua beleza, a sua riqueza, a sua essência, o seu perfume. Tudo isso Deus vai exalar através da vida do cristão. Por isso não tem inveja de ninguém, descubra o propósito que Deus tem para você. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Ele com diligência, e Ele nos fará prosperar em tudo. Se você está congregando onde não tiver uma palavra sólida, cai fora dali, meu irmão. Quantas pessoas estão doentes, enfermos, dentro das nossas igrejas? Eu sempre orei a Deus, se um dia o Senhor quer me dar uma igreja, mas eu quero que o seguinte... Se o Senhor me der 10 membros, eu quero ser 10 membros perfeitos, saúde, cheio de vigor, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para nós. Se o Senhor me der 50, 100, 200 mil, eu não quero uma igreja com 5 mil, e todo mundo doente, enfermo, corocochô, cabisbaixo, solitário, oprimido. Que alegria tem nisso? Se você não tem um lugar que você receba uma palavra sólida, você nunca vai enriquecer. Você nunca vai desfrutar da abundância. Amado, sabe, existe 3 coisas. Guarde isso, anote, escreva na tua Bíblia. Que Deus odeia. Deus odeia muitas coisas, mas 3 coisas que Deus odeia. Que Deus não suporta. Primeiro, pecado. Segundo, pobreza. Terceiro, doença. Deus odeia essas coisas. A minha pergunta é: se Deus odeia, o que você está fazendo com isso? Se Deus odeia o pecado, se Deus odeia a pobreza, se Deus odeia a doença, o que você está fazendo com isso? Não aceite. Não aceite uma vida no pecado, não aceite uma vida da pobreza, não aceite uma vida de doença, não aceite, porque seu próprio Deus odeia, por que eu devo aceitar? Só da cabeça do diabo isso que acontece. Vamos nos livrar de todas essas coisas, não aceite essas coisas da sua vida, repita essas coisas, rejeite essas coisas da sua vida, tome posse, porque o nosso Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Busque o Senhor de coração. Olha o que diz em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todo o seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Creia, declare vida, viva uma vida de abundância. Deus quer que você tenha uma vida de abundância. Amém? Sempre Jesus. Jesus para sempre. Se você tiver liberdade, dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos se colocar em pé. Receba no teu coração, no teu espírito. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Deus quer que você viva uma vida de abundância. Deus quer que você viva uma vida de riqueza. Deus quer que você represente Ele em todas as áreas, onde que você estiver. Deus tem o melhor para cada um de nós. Essa é a tua noite, esse é o nosso dia em Cristo Jesus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.